No vídeo de hoje vamos desenvolver do zero esse menu de navegação que é 100% responsivo usando HTML, CSS e JavaScript. O mais legal desse menu de navegação é que para dispositivos móveis, esses nossos links que ficam aqui em cima na direita, eles se transformam nesse nosso menu hambúrguer. Se a gente clica nesse menuzinho, a gente pode ver que os nossos links passaram aqui para dentro, né? E a gente pode fechar esse menu tanto clicando aqui nesse X ou clicando aqui fora desse menu. Então, vamos ver como a gente pode fazer isso na prática. Então, bora cair para dentro do código. Para desenvolver esse nosso menu de navegação, né, essa nossa navbar, eu já estou aqui no meu VS Code, eu criei 3 arquivos, um HTML, um JavaScript e um CSS. Eu vou começar com o nosso HTML, então eu vou colocar a estrutura básica de um arquivo HTML, posso colocar aqui um ponto de exclamação e apertar Enter, que já vai sair essa estrutura básica para a gente. Só vou trocar a linguagem aqui para pt-br e também vou trocar o título que aparece ali na aba para ser navbar responsiva. Então vamos fazer primeiro a navbar aqui para desktop, que é essa daqui que vai ficar dessa maneira. Vamos estilizá-la e depois a gente parte para responsivar esta nossa navbar, colocando aquele menu hambúrguer aqui em cima. Então para fazer o HTML dessa navbar, eu vou começar colocando um header que vai ficar por volta de tudo. Aqui nesse header, a gente vai ter o nosso menu de navegação. E dentro desse menu de navegação, primeiro a gente tem aqui como se fosse a logo do site, né, a logo da empresa. Então essa logo aqui, eu quero que quando o usuário clique nela, ele volte para a página inicial do nosso site. Então para isso eu vou colocar aqui um elemento âncora, dessa maneira. E aqui dentro eu vou escrever nome da marca. Aqui no href, como eu quero que o usuário volte para a homepage, quando ele clicar aqui, eu posso colocar simplesmente um barra e vou colocar também uma classe nesse elemento âncora que eu dei o nome de brand-name. E depois disso, a gente tem de fato os nossos links que ficam aqui na direita, né? Esses links eu posso colocar por volta de uma lista não ordenada UL, em que cada link vai estar dentro de um elemento LI. E aqui, como a gente está tratando com links, né, eu também tenho que colocar um elemento âncora. Então, o primeiro é este início aqui. Então, aqui eu vou colocar início. Aqui no href eu vou colocar como se fosse a homepage também. Então, eu coloco uma barra. Eu vou copiar esse LI, colar aqui. O nosso segundo link é o especialidades. Então, eu escrevo aqui especialidades. E aqui no href eu poderia colocar que quando o usuário clicar nessas especialidades, ele seja redirecionado para uma página, por exemplo, barra especialidades, né? É claro que a gente não vai fazer essa página hoje, mas é como se fosse uma página fictícia que o usuário seria redirecionado. Nosso terceiro link é este serviços. Então aqui eu escrevo serviços e aqui eu coloco um barra serviços. E o nosso último link é aquele link de contato. Então aqui eu posso escrever contato e aqui eu coloco um barra contato. Beleza, esse é todo o HTML que a gente vai precisar para desenvolver essa nossa navbar. E eu vou abrir esse nosso projeto aqui no meu navegador. Então para isso eu utilizo essa extensão aqui chamada Live Server do VS Code. Se você não tem ela instalada, instala ela aí rapidinho, que daí é só vir aqui embaixo na direita, clicar nesse botão de Go Live, que a gente já vai ter esse projeto aqui pronto no nosso navegador. E bora estilizar esse HTML que a gente acabou de fazer para ele ficar dessa maneira. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para estilizar o nosso HTML é chamar o nosso arquivo CSS aqui para dentro. Então dentro aqui do head eu posso colocar um link .css. Eu aperto o Enter e a gente já vai estar linkando aqui para dentro o nosso arquivo chamado style.css, que é este daqui. E a gente já pode começar a colocar as nossas estilizações. Então primeiro eu vou selecionar todos os elementos do meu HTML e vou falar que eu quero que todos os elementos tenham um padding 0 e um margem 0. Isso porque, por padrão, alguns elementos no HTML já vêm com alguns valores de padding e margem, então a gente está zerando todos esses valores aqui dentro. E além disso eu vou colocar um box sizing com o valor de border box, porque isso vai facilitar a nossa estilização mais para frente. Além disso, eu vou querer que o body da nossa aplicação tenha uma cor hashtag E1, E1, E6, para que a cor dos textos sejam nessa cor hashtag E1, E1, E6. Eu também vou pegar todos os elementos âncora e tirar aquele underline que por padrão vem neles, ó,
Então, para isso, a gente pode passar um text decoration com o valor de none. E também eu quero que os meus elementos âncora tenham um color inherit, porque assim os elementos âncora eles vão herdar a cor do elemento pai deles. Por isso que a gente coloca esse inherit aqui. E também a gente pode ver que os nossos elementos li eles já vêm por padrão com essa bolinha que aparece aqui na esquerda deles. Então vamos tirar essa bolinha, a gente pode pegar eles aqui e passa um list style type com o valor de none. Se a gente salva isso daqui, nós já podemos ver que as alterações já foram feitas aqui, né? É claro que ainda não está bonita essa nossa navbar, então vamos continuar com as estilizações. Bom, então o primeiro elemento que eu vou estilizar aqui é aquele nosso header, esse elemento header que fica por volta de tudo. Nesse elemento header, ele vai ter aquela cor de fundo, né? Essa cor de fundo mais escura aqui. Então para isso eu passo aqui um background color na cor hashtag 202024, 24. E além disso, esse header ele tem esse efeito aqui de sombra que fica embaixo dele, né? Para a gente colocar essa sombra, esse efeito de sombra que fica embaixo dele, a gente pode colocar um box shadow com um RGB aqui, com os valores 000 e 75%. E aqui eu vou colocar 0 pixels, 13 pixels, 30 pixels e menos 12 pixels para a gente posicionar essa nossa sombra. Então, se eu salvo isso daqui, eu posso ver que o nosso header já ficou nessa cor mais escura com essa sombra aqui embaixo. Além disso, no nosso elemento nave aqui, a gente tem esse nome da marca e a nossa lista não ordenada, né? O que a gente quer fazer nesse nave é, primeiro, passar um display flex para ele, com um justify content space between. Isso daqui vai fazer com que o logo fique aqui na esquerda e os links fiquem jogados aqui mais à direita. Eu também vou colocar um align items center para centralizar aqui o logo bem ao centro, junto com os links. E além disso, eu vou colocar nesse navbar uma largura máxima, né, um max width de uns 1120 pixels. Né? Agora a gente pode ver que o nosso navbar está ocupando essa largura máxima de 1120 pixels. Eu só vou centralizar ele aqui ao centro da tela. Então, para isso, eu posso passar um margem com valor de 0 e auto, que ele já vai ficar centralizado aqui para gente. E além disso, eu vou aplicar nele um padding. Então, aqui eu coloco um padding de 16 pixels, tanto em cima e embaixo, quanto nas laterais direita e esquerda. E esse padding na direita e na esquerda, ele é interessante porque quando o nosso layout ele fica abaixo dessa largura máxima que a gente deu para ele de 1120 pixels, ó, a gente vai diminuindo a largura, a gente pode ver, quando ele fica abaixo disso, os nossos elementos não ficam colados aqui na esquerda e na direita, porque a gente deu um padding para eles de 16 pixels aqui dos lados, né? Então esse padding na esquerda e na direita vai dar esse desafogo aqui para o nosso header. Bom, então bora continuar a nossa estilização. Agora eu vou estilizar a nossa brand name. Então eu vou pegar esta classe aqui no CSS e para ela é bem simples, eu vou falar que eu quero que ela tenha um font size de 32 pixels com um font weight bold, tá? Depois a gente pode pegar os nossos navbar links, que é este elemento L aqui. Eu esqueci de colocar uma classe nele, que é esta classe navbar-links. Então vamos estilizar esse nosso elemento L. Vou pegar essa classe aqui e o que eu quero que eles tenham é que eles fiquem um ao lado do outro com um display flex, dessa maneira, e vou colocar um espaçamento entre eles. Então aqui eu posso passar um gap de 16 pixels, que eles já vão ficar assim. E agora a gente pode mexer um pouco nesses nossos links. Se a gente olha aqui, a gente pode ver que os links eles têm uma cor um pouco mais puxada para o cinza, né? E apenas o link que está ativo, como se a gente estivesse nessa página início, ele fica marcado em branco aqui pra gente. E também eles têm um efeito de hover, né? Quando a gente passa o mouse em cima deles, a cor deles altera dessa maneira. Então, para a gente fazer isso, primeiro a gente tem que pegar os nossos elementos LI, que estão dentro aqui do nosso navbar links. Então, eu pego o nosso navbar links, os elementos LI que estão dentro deles, eles vão ter aquela cor um pouco mais cinza, com o hashtag 737380, dessa maneira aqui, e vou aumentar um pouco o tamanho da fonte deles para ser de 20 pixels, tá? Se eu salvo isso daqui, eu posso ver que eles já ficam dessa maneira aqui pra gente. Então, primeiro,
vamos deixar o link que está selecionado, o link atual, branco aqui dessa maneira. Então, para isso, a gente tem que adicionar no nosso link atual, vamos supor que a gente está nessa página início. Então, para esse LI aqui, eu vou adicionar uma classe chamada Active. E aqui no CSS, eu vou pegar esse nosso elemento LI que tem essa classe Active e vou falar que ele vai ter uma cor que é aquela nossa hashtag E1, E1E6. Se eu salvo isso daqui e volto, eu posso ver que esse nosso primeiro link que tem a classe Active já está com essa cor E1, E1E6. E o que a gente pode fazer também é aquele efeito de hover, para quando a gente passar o mouse em cima, eles também troquem a cor deles. Então, para isso, eu vou pegar novamente esses nossos elementos LI, e aqui, como a gente quer passar a mesma cor, eu posso pegá-los aqui e passar o efeito de hover dessa maneira. Só de salvar isso daqui, quando a gente passa o mouse em cima deles, eles também já vão trocar para essa cor E1, E1E6. Eu só vou colocar uma transição para esta troca de cor ser um pouco mais suave. Então aqui em cima a gente pode adicionar um transition de, por exemplo, 0,2 segundos. E agora, se a gente passa o mouse em cima, eles têm esse efeito de hover acontecendo mais suavemente. E por último, a última coisa que eu quero fazer é aumentar um pouco o padding desses nossos elementos âncora, né? Para que quando a gente passe aqui o mouse em cima deles, a gente não precise passar o mouse exatamente em cima deles, para se eu passar o mouse um pouquinho embaixo deles, para que a gente já selecione esse elemento aqui também. Então, para fazer isso, a gente pode pegar aqui dentro dos nossos elementos LI, aqueles nossos elementos âncora, e vou colocar um padding neles de 8 pixels. Se eu salvo isso daqui, eu posso ver que agora quando eu passo o mouse um pouquinho para baixo deles, ou até um pouquinho para o lado, eles também já ficam selecionados, né? Isso daqui facilita para o usuário que for clicar. Então beleza, a gente já fez a nossa navbar que ficou muito bonita aqui para desktop. E o que a gente vai fazer agora é responsivar ela para que ela fique otimizada e sem quebras em dispositivos móveis. Então para isso eu posso até dividir a tela aqui dessa maneira, desse jeito aqui. Ó, se a gente vai na nossa navbar pronta, a gente pode ver que nessa tela menor aqui, ela já fica com esse menuzinho hambúrguer, né? Que quando a gente clica em cima deles, os nossos links vêm aqui para dentro dele, tá? Então, para a gente fazer isso aqui nessa nossa navbar atual, primeiro a gente tem que criar esse menuzinho hambúrguer aqui dentro da nossa navbar. Então, para isso, a gente vem aqui no HTML e vamos criar este menu hambúrguer. Para criar esse menu hambúrguer, a gente pode colocar ele aqui dentro da nossa navbar, pode ser depois aqui dos nossos links UL. Eu vou criar uma div aqui, que é a div que vai ficar por volta desse nosso menu hambúrguer, que eu vou dar uma classe para ela chamada menu ambi-button. E também, como eu quero que o nosso menu hambúrguer apareça apenas em dispositivos móveis, ou seja, que ele não apareça quando a gente acessar o nosso site num desktop, eu vou adicionar aqui nele uma classe chamada hideOnDesktop, porque depois a gente vai utilizar essa classe aqui para que este elemento que tem essa classe apareça apenas em dispositivos móveis, ou seja, para que ele não apareça em desktops. E aqui dentro vamos criar o nosso menu hambúrguer. Então, como a gente tem 3 riscos aqui, a gente cria 3 divs. Então eu vou criar a primeira, que eu vou dar uma classe chamada btn-line, e eu posso copiar e colar aqui mais 2 vezes, que essas 3 divs representam esses 3 risquinhos aqui do nosso menu hambúrguer. Então tá, eu vou salvar isso daqui. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer com que esse nosso menu hambúrguer, com essa classe hideOnDesktop, apareça apenas para dispositivos no desktop, né? Não apareça para dispositivos móveis. Para isso, eu vou considerar aqui, nesse projeto, dispositivos móveis que sejam abaixo de 960 pixels. Então eu vou criar um Media Query aqui, que vai ter um min width de 960 pixels. Ou seja, aqui nesse meu seletor, tudo que eu passar, toda a estilização que eu passar aqui dentro dele, vai ser aplicada apenas em dispositivos que tenham uma largura de tela mínima de 960 pixels. Então nesse caso, eu vou pegar aquela classe hideOnDesktop e vou passar para ela um display do tipo none. Então o que a gente está fazendo aqui é basicamente fazendo com que esse nosso menu hambúrguer, que tem essa classe hideOnDesktop,
ele tenha um display none para dispositivos acima de 960 pixels de largura, ou seja, ele não vai aparecer para desktops. E agora, bora estilizar os nossos demais elementos aqui da nossa navbar. Então, para isso, eu vou criar mais um Media Query, nesse caso, que vai ter um Max Width de 960 pixels, ou seja, as estilizações que eu passar aqui dentro vão ser aplicadas para telas que têm 960 pixels de largura ou menos, ou seja, para celulares, tablets e assim por diante. Nesse caso, como a gente viu aqui na nossa navbar pronta, esses nossos links que ficam aqui em cima, eles vão ficar aqui dessa maneira. Então, a gente vai ter que transformá-los em colocar, na verdade, neles uma posição absoluta, né? Um position absolute. Para fazer isso, primeiro, esses nossos links estão nessa classe aqui, navbar links. Então, eles vão ser posicionados absolutamente em relação ao nosso header. Então, eu vou adicionar aqui no nosso header, aqui em cima mesmo, um position do tipo relative, para que a gente consiga posicionar os nossos links aqui em relação ao nosso header. Então, agora sim, eu vou pegar os nossos links, que são essa UL de classe navbar links. E para essa UL, eu quero que ela tenha um position absolute. Eu quero que ela tenha um top de 100%, porque eu quero que ela fique exatamente aqui, ó, logo embaixo do nosso header, então no top 100% aqui do nosso header. Eu quero que ela ocupe desde o left 0 até o right 0, para ela ocupar todo o espaço aqui da largura da tela disponível para ela. Além disso, agora os nossos links vão ter que ficar um embaixo do outro. Então, para isso, eu vou passar para eles um flex direction com o valor de column. A cor de fundo deles vai ser esta aqui, ó, igual à cor de fundo do nosso header. Então, para isso, eu aplico aqui nela um background color na cor hashtag 202024. Esses links, eles também vão ter este box shadow aqui embaixo deles. Então, a gente pode até copiar esse mesmo box shadow que a gente colocou no header e colar aqui nos nossos links. Além disso, eu vou dar um espaçamento com um padding de 32 pixels em cima e embaixo e 0 nas laterais, para dar esse desafogo aqui. Eu vou colocar esse detalhezinho em branco aqui, separando o header dos nossos links. Então, para fazer isso, a gente pode simplesmente colocar um border top com o valor de outset, dessa maneira. E também, se a gente lembra bem, para esses links aqui em cima, a gente deu um gap de 16 pixels, né? Porque a gente estava separando eles em 16 pixels. Mas eu vou tirar esse gap que a gente deu para eles, porque eu não quero que eles tenham mais um espaçamento entre eles. Agora, vamos posicioná-los aqui ao centro da nossa tela. Então, eu vou pegar os nossos elementos LI que estão dentro dessa nossa classe navbar links. Então, para isso, ainda dentro desse nosso Media Query, a gente pega os nossos elementos LI, e a gente pode passar um text align com o valor de center para centralizá-los. E vamos posicioná-los de uma maneira melhor, né, para que eles fiquem mais espaçados aqui dessa maneira. Para isso, eu vou pegar os nossos elementos âncora que estão dentro dos nossos LI. Então, eu vou selecionar aqui os elementos âncora. Eu vou passar para eles um line height de 40 pixels. Né? Isso daqui já vai dar um espaçamento legal para a gente. Eu vou falar que eu quero que eles tenham um width de 100%, para eles ocuparem a largura máxima aqui da tela disponível para eles, mas para isso eu tenho que passar um display do tipo block. Beleza, e agora só falta a gente fazer o nosso menu hambúrguer aparecer aqui, né? Que a gente criou ele com essas divs aqui, mas ele não está aparecendo porque a gente não deu nenhuma largura e nenhuma altura para essas nossas divs. Então primeiro eu vou pegar essa div que fica por volta dos risquinhos do menu hambúrguer, que tem essa classe menu ambi button. E aqui para ela, o que eu vou querer aplicar é um display flex com um flex direction column, porque os nossos riscos vão ficar um abaixo do outro, e também vou passar um gap de 6 pixels para dar um espaçamento, né, esse espaçamento aqui entre esses nossos risquinhos. E para fazer esses risquinhos aparecerem de fato, a gente tem que estilizar essas divs que tem a classe btn-line. Então eu vou pegá-las aqui. Eu vou querer que os risquinhos tenham uma largura de 24 pixels e uma altura de 3 pixels. E também a cor desses risquinhos vai ser essa cor hashtag E1, E1, E6, E1, E1, E6.
Agora sim, se eu salvo, a gente já pode ver o nosso menu hambúrguer aparecendo aqui do lado. Beleza, agora que a gente já estilizou o nosso menu hambúrguer e também os nossos links, a gente tem que deixar tudo isso aqui dinâmico, né? Para que os nossos links apenas apareçam quando a gente clique aqui no nosso menu hambúrguer. Então, para fazer isso, a gente vai trabalhar agora um pouco com o JavaScript. Primeiro, eu vou chamar o JavaScript aqui no nosso arquivo HTML. Então, aqui dentro do head, eu posso criar uma tag script com src, que eu vou passar qual é o caminho até o nosso arquivo JavaScript. Aqui, como eles estão na mesma pasta, eu passo um index.js. E aqui eu passo um atributo async também, para garantir que os meus códigos do JavaScript só sejam executados depois que o meu HTML acabar de ser inteiramente carregado. Então, como a gente comentou, né, se a gente olha no projeto original, é assim que vai começar essa nossa página. Então, os nossos links, eles começam desaparecidos para a gente, né? Eles não começam aparecendo aqui na nossa página. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desaparecer com esses nossos links aqui. Para isso, né, esses nossos links estão dentro dessa nossa classe navbar links. Então, aqui onde a gente utilizou a nossa navbar links, para a gente fazer com que os nossos links comecem desaparecidos aqui, né, para que eles não comecem aqui aparecendo na nossa tela, a gente pode passar para eles um opacity 0, para eles terem uma opacidade 0. Além disso, o top dele vai passar a ser 0 e não mais esse 100% aqui. Então, vou até comentar esse top 100%. E também eu vou passar para eles um transform com um valor de translate y de menos 140 pixels. Com isso daqui, com esse translate y menos 140 pixels, eu estou jogando essa nossa navbar links aqui para cima, no top menos 140 pixels. Então, se eu salvo isso daqui, eu posso ver que esse nosso navbar links, ele está aqui em cima, ele foi jogado lá para cima, por isso que ele nem aparece mais aqui para a gente. E agora, para fazer ele voltar a aparecer, a gente tem que aqui no JavaScript capturar o evento de clique, para quando o usuário clicar nesse nosso menu hambúrguer, aquele drop-down, né, com os nossos links volte a aparecer. Então, primeiro eu vou pegar esse nosso botão hambúrguer, que tem essa classe menu ambi-button. Eu vou criar aqui uma variável chamada menu ambi-button. E aqui eu vou pegar o nosso elemento, que é o nosso menuzinho hambúrguer. Então aqui eu coloco um document.querySelector e vou pegar o elemento que tem essa classe menu ambi-button dessa maneira. O que a gente pode fazer agora é, quando o usuário clicar nesse nosso elemento, ou seja, a gente pode adicionar um ouvidor de eventos aqui com addEventListener do tipo click, para quando ele clicar nesse elemento, a gente execute o que estiver dentro aqui dessa nossa função. Nesse caso, a gente quer que essa nossa classe, né, navbar links, ela volte a aparecer aqui para a gente. Então, primeiro, eu vou pegar esse elemento que tem essa classe navbar links aqui no JavaScript. Então, eu vou criar mais uma variável chamada navbar links, que vai ser novamente um document.querySelector. E aqui eu vou selecionar o meu elemento que tenha a classe navbar links. E aqui dentro, quando o usuário clicar no nosso menu hambúrguer, eu vou pegar esse nosso elemento e eu vou adicionar uma classe nele, classList.add, vou adicionar uma classe nele chamada show, beleza? Se eu salvo isso daqui, se eu clico aqui, é claro que nada vai acontecer ainda, porque a gente tem que estilizar agora esta classe show aqui no nosso navbar links. Então, o que eu quero fazer é que, quando eu tiver um elemento que tenha essa classe navbar links e que tenha também essa classe show, né, que vai ser o caso quando a gente clicar aqui nesse menu hambúrguer, eu quero que esses meus links voltem a aparecer aqui para a gente. Então, para isso, a gente pode colocar um opacity 1. A gente pode voltar com esse top 100% aqui. Então, eu posso até pegar ele e voltar ele aqui para a gente. E também eu vou colocar um transform com aquele valor de translate y, que vai voltar a ser 0, que é o valor que vem por padrão já nos nossos elementos. Se eu salvo isso daqui agora e eu clico aqui no nosso menu hambúrguer, eu posso ver que os nossos links já voltam a aparecer aqui para a gente.
Porque quando a gente clicou no nosso menu hambúrguer, a gente adicionou essa classe show aqui nesse nosso navbar links, né? E aqui a gente utilizou essa classe show para que ela volte a aparecer dessa maneira aqui para a gente. Mas uma outra coisa que eu quero fazer aqui também é que quando eu clique de novo nesse menu hambúrguer, eu quero que os meus links voltem a desaparecer. Para eu fazer isso, aqui onde a gente está adicionando a classe show, a gente pode, ao invés de adicionar, colocar essa função aqui, toggle, tá? Essa função toggle, ela faz o seguinte, ela verifica se a nossa navbar links já tem essa classe show, ela vai tirar a classe show. Mas se a navbar links não tem essa classe show, ela vai adicionar a classe show. Então esse toggle ele faz o contrário. Se ela já tem a classe, ele retira, e se ele não tem a classe, ele vai adicionar essa classe para o nosso elemento. Então agora, se eu salvo isso daqui, eu clico no menu hambúrguer, ele não tem a classe show ainda. Então, se eu clico, os nossos links vão aparecer, porque a gente acabou de adicionar a classe show. Mas se eu clico novamente, a classe show é retirada aqui dessa nossa navbar links, então os nossos links já desaparecem novamente. E a gente pode colocar um efeito, né, para que quando a gente clique nesse menu hambúrguer, os nossos links eles apareçam lentamente aqui para a gente, desapareçam também lentamente aqui para a gente. Para colocar esse efeito, a gente pode vir aqui no nosso navbar links e vou adicionar aqui no final uma transition para que isso aconteça em, por exemplo, 0,5 segundos. Se eu salvo isso e clico aqui, posso ver que os nossos links já aparecem de cima para baixo, e quando eu clico novamente, eles vão de baixo para cima, dessa maneira um pouco mais lenta, ficando mais bonito, né? A única coisa é que, se você reparar bem, quando eu clico aqui, os links eles sobrepõem aqui o nome da nossa marca, e eu quero que eles venham por trás aqui do nome da nossa marca. Então, para fazer isso é bem simples, aqui no navbar links, a gente pode simplesmente adicionar um z-index-1, que já vai fazer com que os nossos links apareçam por trás aqui do nome da nossa marca. Fechou. A próxima estilização que a gente pode colocar aqui é, se a gente reparar bem, quando a gente clica no nosso menu hambúrguer, ele vira um xizinho, né? Se a gente clica novamente, ele volta a ficar nesse formato de menu hambúrguer. Para fazer isso, é bem de boa também. O que a gente vai ter que fazer é, sempre que a gente clicar no menu hambúrguer aqui, a gente vai adicionar uma classe nesse menu hambúrguer para que a gente consiga estilizá-lo ali no CSS. Então, quando a gente clicar aqui nesse menu hambúrguer, eu vou pegar ele, acessar as classes desse nosso elemento, novamente com o toggle, eu vou adicionar nele uma classe que eu dei o nome de isOpen. Eu vou salvar isso daqui e aqui embaixo, onde a gente estilizou o nosso menu hambúrguer, o que a gente pode fazer é o seguinte. Quando o meu menu hambúrguer tiver aberto, quando ele tiver aquela classe isOpen, significa que eu quero transformá-lo num X, né? Porque o nosso menu de navegação aqui está aberto. Para fazer isso, a gente vai ter que estilizar cada uma dessas três divs, uma de cada vez, porque cada uma vai ter uma estilização. Então, primeiro, eu vou fazer essa segunda div desaparecer. Então, para pegar essa segunda div que está dentro aqui do nosso menu hambúrguer, eu posso pegar, quando ele estiver aberto, eu vou pegar a minha classe btnLine, mas eu quero apenas o segundo filho, né? Esta segunda btnLine aqui. Então, eu coloco aqui dois pontos e posso colocar um nth-child, que é o 2. Ou seja, aqui eu estou acessando a minha classe btnLine, que é a segunda, que no caso é essa do meio aqui. E para esta classe, eu quero que ela tenha um opacity 0. Se eu salvo isso daqui, agora quando eu clico no menu hambúrguer, eu posso ver que esse risco do meio, essa div do meio, desaparece para mim. E quando eu clico novamente, ela volta a aparecer, porque aqui a gente colocou esse toggle. E agora vamos estilizar esse primeiro risquinho aqui. Então eu posso até copiar e colar isso daqui, eu vou tirar o opacity 0, e aqui no nth-child eu coloco o 1, porque eu quero pegar a primeira div. E nesse caso aqui, eu vou querer que ela se transforme e fique nesse formato aqui, como se fosse um risquinho desse X. Para fazer isso, eu posso colocar aqui um transform, vou colocar um rotate
de 45 graus, ou seja, 45 degrees. Se eu salvo isso e clico, eu posso ver que ela já fica inclinada dessa maneira. A gente só tem que posicioná-la um pouco mais abaixo aqui. Então, para isso, além desse rotate aqui nesse transform, eu vou adicionar um translate de 5 pixels no eixo X e 5 pixels no eixo Y. Agora, se eu salvo, eu posso ver que ela desceu um pouquinho. E agora só falta a gente fazer uma ideia bem parecida aqui nesta nossa linha de baixo. Então, eu posso até copiar isso, vou colar aqui. Nesse caso, eu vou pegar a nossa div 3, que é esse risquinho aqui de baixo. E para ela, eu vou adicionar um rotate de menos 45 pixels. Se eu tiro esse translate e salvo para a gente ver como está, a gente pode ver que ela rotacionou, né, 45 pixels para o sentido contrário. Agora só falta a gente posicionar esse risco aqui um pouco mais acima para que o X fique feito aqui da maneira correta. Então eu posso colocar aqui um translate de 8 pixels no eixo X e menos 8 pixels no eixo Y. Se eu salvo, posso ver que o X já é formado aqui para a gente. É claro que eu não tirei isso da minha cabeça, né? Isso daqui eu fui fazendo aos poucos. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui 6 pixels e menos 6 pixels, eu ia ver que o X ainda ia ficar um pouco deformado. Então a gente vai fazendo meio que no olho, tá? Se eu colocar aqui 7, 7, ainda falta subir um pouquinho ele. Então aqui eu coloco um 8 e menos 8, que ele já vai ficar do jeito exato aqui nesse X. Então fechou, agora o nosso menu hambúrguer está muito maneiro, porque quando a gente clica nele, ele vira esse xizinho e volta a virar o menu hambúrguer. Só quero colocar essa transição para que isso fique como se fosse com esse efeito, essa animação bem mais legal de ser vista. Para colocar este efeito é bem simples, a gente vem aqui na nossa classe btn line e vamos adicionar nela uma transition para esse efeito durar, por exemplo, 0,3 segundos. Agora, se eu clico, o nosso X ele já é formado dessa maneira, com essa animação. E só falta para a gente finalizar esse nosso menu de navegação. Quando a gente clica no menu hambúrguer, a gente pode ver que a parte de fora aqui dos nossos links, ela fica um pouco mais escura. E também, quando eu clico nessa parte de fora, o meu menu de navegação ele fecha, tá? Esse efeito aqui a gente chama de overlay. Então vamos colocar esse overlay para que quando a gente clique fora aqui do menu de navegação, ele feche automaticamente. Para isso, primeiro a gente tem que criar esse overlay aqui no nosso HTML. Eu posso vir aqui, pode ser fora do header, tá? Esse overlay tanto faz o lugar que ele vai ficar. Esse overlay é uma div, simplesmente uma div que eu vou adicionar uma classe nela chamada menu overlay. E como eu quero que esse overlay apareça apenas em dispositivos móveis, né, a gente pode adicionar novamente essa classe hide on desktop aqui nele. Então beleza, eu vou salvar isso daqui. Vamos adicionar uma estilização nesse nosso menu overlay. Então aqui dentro do nosso media query ainda, porque eu só quero estilizar esse menu overlay quando eu estiver em dispositivos móveis. Eu quero primeiro que esse menu overlay tenha um position fixed. Eu quero que ele tenha um inset de 0. Esse inset aqui é a mesma coisa que eu passar um left 0, right 0, top 0 e bottom 0. Então eu passo um inset 0 dessa maneira. Além disso, eu vou passar que eu quero que esse meu menu overlay tenha um background color na cor RGBA. Aqui eu vou passar a cor preta, então eu passo 0,0,0 e vou passar uma opacidade para essa cor preta de 0,8, né, que é 80%. Se eu salvo isso, a gente já pode ver o nosso menu overlay aparecendo aqui para a gente. Mas ele ficou em cima aqui do nosso header, né? A gente está vendo que o nosso header ficou mais escuro aqui. Então, para fazer com que o menu overlay fique abaixo do header, a gente pode passar para ele um z-index de -2, tá? Daí ele já vai ficar abaixo aqui do nosso header e do nosso menu de navegação também. Então, beleza. Agora a gente tem que fazer com que esse menu de navegação a gente tem que fazer com que esse overlay apenas apareça quando o menu de navegação estiver aberto, né? Porque a gente começa a tela assim e o overlay só aparece quando o menu de navegação estiver aberto. Então, para isso, a gente vai no nosso JavaScript. Vamos pegar aqui em cima o nosso menu overlay, que tem essa classe menu-overlay. Então, aqui eu vou criar uma variável chamada menu overlay é igual a document.querySelector e vou selecionar aquele nosso menu overlay.
Eu só vou querer que ele apareça aqui para a gente quando o nosso menu de navegação estiver aberto, ou seja, quando a gente clicar aqui no nosso menu hambúrguer. Então aqui dentro eu vou pegar o nosso menu overlay e novamente aqui um classlist.toggle e vou adicionar nele uma classe chamada show também. Vou salvar isso daqui e agora vamos estilizar essa classe show aqui no CSS. Então, quando o nosso menu overlay também tiver esta classe show, eu vou querer que ele apareça. Primeiro, eu vou ter que fazer com que ele não apareça aqui quando a nossa tela ser carregada, né? Então, eu vou fazer com que ele comece com esse position unset. Se eu salvo isso daqui, eu posso ver que ele já desaparece para a gente. E para fazer ele aparecer aqui com essa classe show, eu posso voltar com aquele position fixed. Se eu salvo isso daqui, ele começa não aparecendo aqui, mas se eu abro o nosso menu hambúrguer aqui, ele já aparece, né? E se eu fecho o menu hambúrguer, ele já desaparece novamente, porque com esse toggle a gente está adicionando e retirando a classe show na medida em que a gente abre e fecha o menu hambúrguer. E só falta para a gente adicionar a funcionalidade de, quando o menu estiver aberto, quando a gente clicar aqui no nosso overlay, o menu de navegação feche aqui para a gente. Para isso, vamos pegar o nosso menu overlay, vamos capturar o clique, né? Ou seja, quando o usuário clicar nele. Então, para isso, a gente adiciona novamente um Add Event Listener aqui do tipo clique. Quando o usuário clicar no menu overlay, eu vou querer fazer o seguinte. Primeiro, eu vou querer com que o nosso menu de navegação ele desapareça. Então, para isso, eu posso pegar esse nosso menu de navegação, que é essa nossa variável navbarlinks, vou acessar as classes dela e vou remover esta classe show que a gente havia adicionado aqui. Além disso, eu vou querer fazer com que o nosso menu hambúrguer ele volte a ser um menu hambúrguer, né, para que ele não seja mais esse X. Para isso, eu vou pegar esse nosso elemento menu hambúrguer, vou acessar as classes dele e vou remover aquela classe isOpen. E também eu vou querer fazer com que quando a gente clique no nosso menu overlay, ele também desapareça, porque o nosso menu de navegação vai ser fechado. Então eu pego o nosso menu overlay, acesso as classes dele e removo a classe show. Agora, se a gente salva, vamos ver se isso está funcionando. Se eu abro o menu hambúrguer, vou clicar no menu no meu overlay. Quando eu clico, eu posso ver que o menu de navegação desapareceu. Posso ver que o nosso menu hambúrguer voltou a ser, de fato, o menu hambúrguer. E também o nosso menu overlay desapareceu. E é desse jeito que podemos criar um menu de navegação responsivo com HTML, CSS e JavaScript. Espero que você tenha conseguido entender o passo a passo da aula de hoje. E qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários. Vou subir o código dessa aula lá no GitHub e o link vai estar aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no nosso canal. É bem rápido para você fazer isso e vai ajudar demais o nosso trabalho. Obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau!